Oi pra você, meu nome é Cristina, eu tô no terceiro semestre de Psicologia e o meu rato do Sniff Pro não condicionou. Vamos falar sobre isso? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque é um vídeo que eu gostaria de ter achado no YouTube, enquanto eu estou fazendo essa matéria, né, que é a Psicologia Experimental. Então, no caso, no terceiro semestre, a gente tem essa matéria, né, e nela tem o experimento prático, né, em laboratório. E o meu rato, digamos que não deu muito certo, assim, né, o experimento, assim, com ele, meio que não funcionou. E no meu relatório eu tenho que colocar lá os dados e explicar, né, o que aconteceu, porque que ele não condicionou. E seria de muita, assim, muita utilidade se no YouTube tivesse um conteúdo com outros estudantes de psicologia contando o relato deles, né, do projeto deles, sobre o que aconteceu, por que não condicionou. Então eu resolvi fazer esse vídeo, tá, para ser uma utilidade pública à posteridade. Então é isso, mas vamos, assim, começar do começo, né, porque a história é longa. Então, na matéria de psicologia experimental, a gente estuda sobre o behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria da psicologia que analisa o comportamento, seja ele em seres humanos ou em animais. Até aí, ok, legal, parabéns, John. John. Aí a gente vai pro Skinner, né? O Skinner, ele também tá ali dentro do behaviorismo, porém não é igual ao do anterior, que era um behaviorismo metodológico. Aqui a gente vai entrar no behaviorismo radical. Então, o nosso foco principal, nesse momento, é no behaviorismo radical. Aí tem aquela coisa, né, que o ser humano, ele é um organismo que pode ser analisado tal como um animal, e é por isso que nesse behaviorismo radical, a gente tem a caixa de condicionamento operante, né? Também conhecida como caixa de Skinner. Como Skinner acreditava que, apesar do ser humano ter emoções, sentimentos e tal, ele ainda poderia ser comparado a outro animal, a outro organismo, é por isso que ele faz o experimento, né? Com animais, e não com seres humanos. Então ele usa ratos albinos da espécie Winstar. E aí que entra a parte do laboratório, né? Que tem a ver com esse experimento da caixa de condicionamento operante. Como que funcionava? O animal ficava dentro de uma caixa que tinha um bebedouro, um comedouro e uma barra para ele pressionar. Aí, conforme ele ficava lá dentro, né? Tipo, por exemplo, ele ficava sem tomar água por 24 horas, colocavam ele lá dentro para ensinar ele a apertar, pressionar a barra e aí ver que ele ia receber água. Até, né, ele aprender a pressionar a barra, sabendo que vai receber água. É basicamente isso, a aprendizagem de um comportamento. Ou então, a extinção de um comportamento. E aí, nesse caso, seriam adicionados estímulos aversivos ou seria retirado um estímulo reforçador. Tipo, no caso da água, ele iria pressionar a barra, não ia vir água, ele ia ficar, gente, o que tá acontecendo? E aí ele, em algum momento, né, ia parar de pressionar a barra porque não teve a resposta que ele queria. Nesse caso, é o condicionamento operante. O condicionamento operante é um tipo de aprendizagem que ocorre por conta das consequências das ações de um organismo. Então é isso, ele aprende por conta da consequência. Ok? Até aí, gente, tudo bem, tava tudo bem. E aí o comportamento, ele pode ser ou reforçado ou desestimulado, né, de acordo com a consequência. Aí tem outro termo também que é importante, né, que é no caso a modelagem, que se trata de reforçar várias eliciações sucessivas até chegar num comportamento alvo. Então, por exemplo, pressionar a barra, aí o rato vai lá, ele pressiona primeiro com uma patinha, depois com as duas, aí ele pressiona, sei lá, meio assim, meio assado, diferente, e aí acontecem várias eliciações, evocações sucessivas, até chegar naquele comportamento do jeitinho que a gente quer, basicamente. E aí, nesse processo, a gente vai alcançar o comportamento e depois vai extinguir as suas variações. Então, ele vai acabar, vai chegar uma hora que ele vai pressionar de um jeitinho lá. Ele vai escolher um jeitinho e vai pressionar. Aí, ok, o nosso trabalho nessa matéria é a gente realizar, né, um condicionamento operante da caixa de condicionamento do Skinner. É isso, basicamente. Só que a caixa física, assim, como vocês sabem, não é mais usada no curso de psicologia. Então, a gente usa o programa Sniff Pro, né? Que eu conheci esse semestre. Ouvi falar dele no primeiro semestre.
e vi ele na prática no terceiro semestre. Então, tem algumas diferenças, né, entre a caixa de Skinner original lá e esse programa que a gente utiliza. Basicamente, ele é um programa de simulação da caixa de condicionamento. Basicamente é isso. É uma caixa lá digital e tem um organismo lá também que é digital. Tem um comedouro, tem um bebedouro. Acho que não tem a parte do choque, não cheguei a ver, mas é esse que tem por lá. Então a gente tem esse programa e não precisa mais utilizar organismos vivos, né? E aí tem toda uma questão ética, tal, de experimento com animais. Então é uma solução viável, assim, a gente usa o Sniff Pro na graduação de psicologia. Então vamos lá, o que acontece? Aí a gente chega, né, com o pendrive. Esse pendrive vai estar toda a história de condicionamento do nosso rato. Aí, acho que são umas 4 etapas, basicamente. Eu vou elencar aqui quais são as etapas, só pra, né, ambientar melhor. No começo, a gente tem o nível operante, que a gente vai observar quantas vezes o rato vai fazer tais comportamentos. E aí tem limpar-se, farejar, levantar assim, as patinhas, tocar a barra, pressionar a barra. Eu acho que é isso. Aí a gente vai observar, né, quantas vezes ele faz isso num tempo de 25 minutos. Depois disso tem o treino ao comedouro, que são 25 minutos. E aí a gente vai, tipo, pegar os comportamentos, tipo, levantar as patinhas. Ele levantar as patinhas, a gente vai pressionar pra ele ter alimento. Isso 5 vezes. Depois de 5 vezes, troca o comportamento. E a gente faz isso até o final, até o último comportamento. E vai com esse comportamento até o final por 25 minutos. É isso. E tudo registrado. Tanto que é um trabalho em dupla, né? Porque, enfim, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E aí tem a modelagem 1, que é um pouco parecida, mas tipo, a troca de comportamento muda o tempo de troca, enfim. Mas basicamente é isso. Ele vai ter um comportamento, a gente vai reforçar, até ele aprender que se ele ter aquele comportamento, ele vai ter o alimento. E aí a sequência seria nível operante, o treino ao comedouro, modelagem 1, modelagem 2... às vezes algum precisa, talvez, da modelagem 3 e depois o CRF. O CRF seria quando o rato já condicionou e a gente só iria observar ele pressionando a barra e anotando, né? Porque, enfim, ele já seria reforçado, você não precisa fazer nada. Ele ia apertar, ver que ele foi reforçado, ele, legal! Ia apertar de novo, ia comer de novo e ok, é isso. O que aconteceu no nosso caso? Ele não chegou a condicionar, então ele meio que não aprendeu. E aí, no relatório, a gente tem que colocar isso, né? Acrescentar. Só que assim, eu tive uma certa dificuldade em achar com as palavras que eu escolhi, achar um conteúdo que falava sobre isso. Então eu pesquisei, organismo que não condiciona, organismo que não sei o que lá. Enfim, N coisas, fiz uma pesquisa e tal. Até o momento, eu ainda estou realizando o meu relatório. O nosso relatório é uma dupla. Eu ainda estou realizando. E, enfim, não sei se tá certo o que eu coloquei, se não tá certo, porém eu vou compartilhar aqui. E quando finalizar e eu receber meu feedback sobre ele, eu também trago aqui pra vocês pra contar o que aconteceu. Basicamente, as conclusões que eu cheguei em relação ao organismo que não se condiciona. Primeiro, existem organismos que realmente não condicionam, por N fatores, tipo... Mas, assim, isso a gente sabe, não é lei, não é 100% que vão condicionar. Vai ter uma pequena parcela que não vai condicionar, isso é normal. Número 2, o organismo ele pode se habituar com a resposta e simplesmente não querer. Tipo assim, houve muitas eliciações sucessivas, tipo, aconteceu várias vezes, pressionou a barra, e aí ele recebe o alimento ali tantas vezes, ele se acostuma, se habitua e não se esforça para obter a resposta de novo. E aí o comportamento não vai ser efetivamente ali concluído, né? Não vai estar ali nos hábitos dele. A terceira coisa a se levar em consideração é a história de condicionamento anterior. Então, tipo, a história do organismo também vai interferir em novas aprendizagens dele. Mas, tipo assim, eu não sei a procedência daquele rato, né? Porque ele é digital. Então, ainda tô averiguando, né? Não terminei o trabalho ainda. E quarta coisa a se considerar é que aquele estímulo pode acabar que não se torna um estímulo reforçador para ele. Tipo, não é algo tão bom o suficiente para ele se esforçar e pressionar a barra, entendeu? Então, essas são as 4 coisas que podem acontecer, são as coisas que eu estou pontuando. Enfim, a gente está fazendo várias pesquisas ainda, se aprofundando, mas no momento que a gente tem como base, é isso. E também tem que se levar em consideração a programação do Sniff, né? Isso também é importante. Não vai ser igualzinho à parte prática.
Então, a gente averigou, o que a gente descobriu? Que o Sniff Pro foi feito a partir de gravações de ratos reais em laboratório, tipo, horas e horas e horas de gravação, para pegar todos esses comportamentos dele e conseguir colocar no programa. Então, foi no compartimento de vidro, assim, com um fundo azul, numa sala tranquila, razoavelmente silenciosa. E aí o ratinho ficou lá, tal, e ficou sendo filmado. Enfim, e aí o resto da história, vocês já sabem, os comportamentos lá foram observados, identificados, passaram para o programa. E o objetivo do programa é basicamente a gente observar o processo de aprendizagem. Então é para isso que ele serve. É com esse objetivo. Não vai ter coisas tipo, o rato está saciado, ele está de barriga cheia, ele não vai pegar. Não, não tem saciedade no programa Sniff. E é isso basicamente que a gente tem até agora. Esse projeto ainda não acabou. A gente tá fazendo já as partes finais, conclusão, formatação. Mas eu queria compartilhar isso, né? Porque, enfim, como eu disse, eu não achei nada sobre isso aqui. Outra coisa também, um desabafo, assim. Muitas coisas podem ter dado errado pra ele não ter condicionado. Aí eu fiquei pensando assim, que nem tem um comportamento lá. Quando o rato olhar em direção à barra, você pressiona a barra. Ok. Aí o rato tá de costas. Pra onde que ele tá olhando, gente? Pra onde que ele tá olhando? Como é que eu vou saber? E tipo assim, não sei se é só o meu, mas assim, ele é meio confuso, sabe? Tem vezes que ele não se decide. Tem hora que parece que ele vai levantar, aí ele não levanta. Aí, quando ele se aproximar da barra. Ele quer se aproximar, mas ele não vem, sabe? Ele tá tipo um pulinho, ele vai e volta rapidão. Enfim, muito complicado, sabe? É físico ou virtual. Organismos são assim, um mistério, uma confusão, assim, pra entender. Depois eu trago novas atualizações sobre o relatório. Tomara que minha professora não assista esse vídeo, que vai que eu falei alguma coisa errada, mas enfim. Sou só uma estudante, tá? Uma humilde estudante. Tudo que tá aqui é em relação à minha matéria, o que eu estudei. Se você quiser se aprofundar no assunto, eu vou liberar aqui na descrição um PDF, um mapa mental, né? Sobre tudo que foi falado aqui. E vocês podem ver, averiguar e tal. Coloca aqui nos comentários a sua experiência, né? O que aconteceu, se você já passou por essa matéria, o que você acha. Até o próximo vídeo.